Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. O tema de hoje é: o Senhor respondeu a Jó. Vou iniciar com oração, peço que você nos acompanhe nesta oração. Pai Santo e amado, obrigado por tuas bênçãos, obrigado porque estamos encerrando esta semana, obrigado porque o Senhor tem guiado nossas vidas, tem abençoado nossas famílias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A história de Jó é uma das histórias mais contadas do cristianismo. A história de um homem que tinha tudo que as posses podem dar, mas também tinha tudo que as posses não podiam dar, que era um caráter íntegro, um homem segundo o coração de Deus, temente a Deus e que se desviava do mal. Contudo, no meio do turbilhão dos problemas e das dificuldades, Jó viveu um dilema. Viveu um dilema em que pessoas estavam ali influenciando ele, alguns amigos, e dentro de tudo isso é uma pressão muito grande. E aí Deus precisou dar uma resposta a Jó, e ele faz isso no capítulo 38, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, e também em especial do livro e também da palavra de Deus. Interessante como que o livro de Jó já começa, denotando, um caráter cósmico, O livro de Jó já começa mostrando que Deus é o centro dessa narrativa, Há um questionamento de Satanás sobre a vida de Jó, mas Deus que está sendo acusado, por Satanás. Então nós já percebemos que existem dimensões cósmicas no livro de Jó. Nós também percebemos que o livro de Jó ele traz uma problemática que hoje os teólogos chamam de o problema do sofrimento, Como que um Deus justo e bom e amável, ele pode permitir que alguém justo sofra, O livro de Jó, inclusive, começa dizendo que Jó era uma pessoa muito boa. Então, o caráter de Deus está em jogo desde o início. Aquela situação de Jó e Deus sendo questionado. Deus, de fato, é bom? E aí aparecem algumas interpretações, pastor, acerca da bondade de Deus, Os amigos de Jó chegam a comentar, Será que... Duvidar, Duvidar sobre o caráter de Deus, pôr em dúvida não só o caráter de Deus, claro, que ele não colocar em dúvida quem era Jó e o que ele fez, Se não era merecimento. Se não era merecimento, se não era uma consequência dos seus atos. Jó, fala pra gente, abre o jogo aí, Onde foi que tu errou, porque tu tá assim? E Jó sabia do que ele tinha feito, de sua integridade. Então, o sofrimento não está ligado diretamente com o que fazemos. Podemos ser pessoas boas e sofrer. Claro que existe um agravamento das consequências dos nossos erros, mas o sofrimento ele é, digamos assim, apartidário. Ele visita todos os lugares. Então, quando Jó está cheio de dúvida, Deus aparece para responder. E com que Deus responde às dúvidas de Jó? Com o seu poder, com a sua presciência, com a sua ciência e com a sua força sendo mostrada ao criar o mundo e a pequenez do homem. É mais ou menos assim: Jó, tu estás vendo só um pedaço da história, mas eu, Jó, eu estou vendo toda a história. Então quem está de fora vê melhor, quem está de cima vê melhor. Então, Jó, tem calma, se põe no teu lugar, que está tudo sob controle. Interessante que essa resposta ela veio, depois de várias provas, que ele tinha passado, assim, de perder família, perder bens. E eu imagino, pastor, que depois de perder tanta coisa, Jó, ele chegou a uma situação onde ele estava muito afogado em dor. Jamais ele chegou a zombar do nome de Deus, dizer, não, Deus, ele é uma pessoa ruim. Mas eu imagino que Jó, ele ficou num estado onde ele ficou muito concentrado no que ele estava sentindo, de modo que ele começou não a zombar de Deus, mas a pensar, poxa, tem alguma coisa de errado aqui. Ele não teve coragem de zombar, mas ele ficou um tanto quanto confuso. E Deus ele vem para lembrar justamente a Jó o quê? Quem Jó é? Deus vem para lembrar a Jó nesse discurso o tamanho de Jó frente a quem Deus é. E aí é interessante que a resposta de Jó é: Jó, onde você estava quando eu estava criando os fundamentos da terra? E é interessante que o capítulo 38 de Jó é o maior compêndio, na minha visão, de apologia ao deísmo da palavra de Deus. O deísmo, ele crê que existe um ser que ligou o carro, é mais ou menos assim: alguém ligou o carro, mas aí o acaso colocou o carro para andar. É mais ou menos isso. O deísmo acredita que existe um Deus criador,
mas que ele deixou as consequências com o decorrer do tempo, né? Deus não se importa mais com a humanidade. E a resposta de Deus é: Jó, eu fiz, continuo fazendo, eu agi, continuo agindo. As coisas não estão soltas. Então esse capítulo é fantástico, nos leva a esse entendimento e o combate ao deísmo, né? É o combate perfeito aí, essa visão de um Deus criador que não mantém. Deus, ele também é o mantenedor do cosmos. Até Satanás, ele subsiste porque Deus permite que ele subsista. Cada batida do nosso coração, né, só acontece mediante a constante manutenção da existência de todas as coisas, dos átomos, né? Então, não é essa coisa de, existem leis naturais. Leis naturais, conforme Isaac Newton mesmo propunha, é apenas uma visão dos padrões que a gente investiga na natureza. Não que existam leis que independam de Deus, que Deus deixa com que elas aconteçam sem que Ele as mantenha. As leis, elas só existem porque Deus constantemente as reabastece, as mantém. Não existe uma coisa funcionando sem que alguém dê a bateria. Em meio a um caos, em meio a entropia. Até porque existem ainda formulações e leis que não se conhecem, existem produtos químicos, né, abertos na tabela periódica, e tudo isso aí está porque existe um ser superior, um criador, um mantenedor, e aquele que sustenta o universo. Na verdade, obrigado por participar do nosso estudo da lição de hoje. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.